não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fiquem com Deus. O problema central, tudo que onde o miolo de toda essa questão é o seguinte: aqui nós vemos uma pessoa que tem a aparência de um ser humano, 2 braços, 2 pernas, tem uma conformação estética de ser humano, e essa pessoa emite sinais, tanto com o seu corpo, com a sua boca emite sons, com os braços, o resto do corpo faz gestos, etc, etc, e tenta comunicar algo a mim. Eu, por trás desses sinais, eu suponho não só que ela está pensando, tá certo? Que ela está produzindo esses sinais, mas que ela tem uma consciência de si, que ela tem um em si, que ela tem uma interioridade, tá certo? Onde ela conversa consigo mesma e, conforme eu expliquei no meu artigo Meditação e Consciência, ela toma consciência de si como força parcialmente criadora da sua própria liberdade. Tá certo? E esta capacidade eu denomino a essência do ser humano. E é isto realmente o que distingue o ser humano de todos os outros seres. Ora, se, conforme o Kant, eu não posso apreender nenhuma coisa em si mesma, e sim somente na sua aparência fenomênica, então a interioridade que eu imagino apreender através dos sinais exteriores, da aparência fenomênica, da voz, dos gestos, do olhar, etc, etc. É ela também uma aparência fenomênica ou ela é efetivamente o em si da pessoa? Não faz o menor sentido falar de liberdade humana caso essa interioridade não seja o em si da pessoa, e sim seja apenas uma aparência fenomênica para mim. Este é o miolo de todo o problema. Você vê que a filosofia inteira do Kant se explica em função de um projeto utópico no qual, tendo colocado entre parênteses ou abolido a ideia do juízo final, do céu e do inferno, etc, etc, ele vê o destino humano como dirigido, orientado por um objetivo histórico, ou seja, é um pensamento eminentemente utópico. E esse objetivo utópico ele definia como a formação da sociedade racional. Ou seja, ele via que todas as gerações anteriores de seres humanos não estavam suficientemente humanizadas porque não tinham desenvolvido totalmente a razão. Então era assim, um pouco mais que animais. Mas que, no futuro, haveria uma sociedade que seria o império da razão, onde tudo estaria organizado segundo categorias racionais, e esta seria a finalidade da existência humana. Então, de cara, nada se compreenderá do Kant se não se entende que tudo está feito em vista deste programa. Por que ele faz a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, etc, etc? Para aprimorar e aplanar o caminho para esta sociedade racional futura. Tá certo? E nós conhecemos os efeitos históricos da tentação de formar uma sociedade racional. Agora mesmo está aí, vamos dizer, tem essas obras desse historiador britânico Niall Ferguson, que vão mostrando como o excesso de regulamentação e de controle de tudo, ou seja, o abuso da faculdade racional sobre a espontaneidade e até a incontrolabilidade, ou irracionalidade, se quiser, da sociedade, é o que está minando não só a economia, como toda a civilização ocidental. Então nós estamos vivendo exatamente num mundo kantiano, um mundo como Kant imaginou. Esta coisa que Kant imaginava não é muito diferente do projeto de Maquiavel.
Se você for ver, Maquiavel não era um defensor da ditadura ou da tirania. Não, ele era defensor do que seria o modelo do governo constitucional dos Estados Unidos, mas não o modelo que foi implantado em 1776, e sim o modelo de hoje. Quer dizer, sociedade totalmente administrada, onde todos estariam submetidos a uma multidão de regulamentos que controlariam absolutamente tudo e que os próprios governantes também não teriam, como é que se diz, a liberdade total que teriam um tirano, porque eles também estariam sempre sob o temor das leis, tá certo? Então, este é o modelo que está sendo levado à prática hoje. Então, nós temos esses dois grandes antecessores, o Maquiavel e Kant. E se nós não nos livrarmos dele e não nos livrarmos dos efeitos residuais da sua filosofia na cultura contemporânea, jamais nós nos livraremos do império do politicamente correto, e da sociedade administrada e dessa utopia globalista e tudo mais. Quer dizer, este que é o problema. Agora, quando nós vemos qual é a noção do ser humano individual em Kant, onde por um lado ele preza a liberdade, mas nega que possamos conhecer o em si do ser humano, portanto a sua essência de ser livre, tá certo? E acaba reduzindo tudo a uma aparência fenomênica, eu digo, mas então que liberdade é esta? Tudo isso não faz o menor sentido. Tá certo? Então, agora mesmo eu estava conversando com o Alessandro e também tem uma pergunta. Por que Kant faz tudo isso? O que ele está querendo com tudo isso? O que ele queria é depreciar a possibilidade do conhecimento humano para exaltar uma coisa que ele chamava de fé. Mas o que ele entendia por fé? Fé, ele é uma coisa que nós podemos pensar, é aquilo que nós sabemos, entre aspas, de algo que nós podemos pensar, mas não podemos conhecer. Tá certo? E, embora você nada possa conhecer a respeito do objeto da fé, você é obrigado a ter fé porque é um imperativo categórico e porque isto faz parte da nossa constituição humana. Então, como estava observando agora mesmo o Alessandro, ele diz que nós temos a obrigação de crer num Deus supostamente onipotente que não pode sequer falar conosco e não pode sequer infundir em nós a capacidade de conhecer as coisas em si. Quer dizer, é uma coisa tão absurda, tão inconsistente, que chega a depor contra a inteligência humana o fato de que tantas gerações tenham levado esse sujeito a sério. Quando, evidentemente, tudo isso aí, vamos dizer, é uma espécie de pegadinha, né, utópica, quer dizer, ele é mais um Karl Marx, ou mais um Maquiavel, inventando um modelo de humanidade, tá certo? E decretando o que nós podemos conhecer e o que não podemos conhecer. Em compensação, vamos dizer, da limitação do conhecimento humano tal como ele o descreve, ele diz que nós podemos criar, através da ciência, um mundo cognitivo que não corresponde necessariamente à realidade externa, às coisas em si, mas que é, entre aspas, válido. Então, em grande parte, todo o projeto da ciência moderna é profundamente afetado por isso. Ou seja, é um mundo onde não se conhece propriamente nada, mas onde se pode manipular tudo e obter certos efeitos. Nós sabemos que em todas as faculdades de ciência e tecnologia do Brasil, pelo menos, as pessoas acreditam piamente, mas assim como crianças, vamos dizer que a funcionalidade técnica de uma lei científica qualquer é prova da veracidade dela. E se você pode produzir certos efeitos, fica provado que aquilo é verdadeiro. Não. Um efeito verdadeiro pode ter milhões de explicações diferentes. Basta você produzir, vamos dizer, o encadeamento de causa e efeito, um determinado encadeamento de causa e efeito, e o efeito se produzirá. O que não quer dizer que você tenha realmente compreendido todo o mecanismo. Por exemplo, uma doença qualquer, ela pode ter muitas linhas causais diferentes. Se você dominar uma delas, você produz a doença. É a coisa mais simples do mundo. Então, isso quer dizer que nenhuma aplicação tecnológica jamais prova lei científica alguma. Precisa muito mais do que aplicação tecnológica para isso. Então, a própria noção de que a aplicabilidade técnica é prova da veracidade de uma lei já é um critério que vem até do pragmatismo. Quer dizer, o que você consegue fazer, né? A veracidade de uma coisa não consiste em você conhecer o que ela é, mas naquilo que você consegue fazer com ela, a utilidade que você consegue dar para ela. Isso aí já é também
vamos dizer, um filhote remoto do kantismo. Ou seja, não podemos conhecer o que são as coisas em si, mas podemos produzir um conhecimento científico válido. Ele não diz verdadeiro, mas válido. Válido quer dizer que funciona. Então, do mesmo modo, o ser humano, eu decreto que eu não posso conhecer a interioridade dele, eu não posso saber o que ele é por dentro, só posso conhecer a sua aparência. Ou seja, através da aparência, das palavras, dos gestos, etc., etc., eu capto o quê? Não a interioridade dele verdadeira, mas uma outra aparência. E essa aparência é a aparência de um ser humano livre, que é só livre em aparência. Tá certo? Então, como fazer de uma liberdade que é somente aparente, vamos dizer, um valor organizador da sociedade? Isso é absolutamente impossível. Quer dizer, ou por trás das aparências eu capto uma interioridade real, ou seja, eu percebo que uma pessoa é um eu consciente, autocriador, tanto quanto eu, e digo, esta é a essência humana, isto é o que o ser humano é em si mesmo. Não apenas para mim, não apenas na sua aparência, mas para si mesmo e em si mesmo. Tá certo? E isto é exatamente o que o distingue dos animais, que embora pensem, embora tenham às vezes até as mesmas categorias de pensamento e de percepção que nós, animais percebem espaço e tempo, percebem causa e efeito, percebem essas mesmas coisas, isso o diferencia dos animais para muito além do mero pensamento ou das categorias do pensamento. Então alguém lembrou, acho que foi o Fábio Salgado de Carvalho, disse, não, mas o Kant dele dizia que nós podemos nos compreender uns aos outros, ou seja, através dos sinais externos eu posso apreender o que as pessoas estão pensando por dentro, porque nós todos pensamos com as mesmas categorias de pensamento. Então, as categorias são universais, então podemos nos entender graças a elas. Mas isso é um absurdo, assim, é inaceitável até como trabalho de ginásio, porque se as categorias são universalmente as mesmas, elas nada podem me informar sobre o pensamento de um indivíduo em particular. As regras da gramática também são universais, as categorias da gramática são universais. Isso quer dizer que, porque as regras da gramática são universais, eu posso entender o que cada pessoa está falando, somente aplicando essas regras. Isso é inteiramente absurdo. Quer dizer, de uma regra universal, o próprio Kant diria isso em outra parte, que de uma regra universal você não pode deduzir nenhum fato em particular. Ora, o que uma pessoa está pensando, querendo me comunicar, é um fato particular de um certo momento e ele não pode ser deduzido em nenhuma categoria universal. O sujeito que diz A e que diz o contrário de A, os dois estão usando as mesmas categorias universais. Portanto, dessas categorias, eu não posso deduzir se o nego disse A ou o contrário de A. Quer dizer, é uma coisa tão boboca que não mereceria nem mesmo atenção. Existem muitas coisas bobocas em Kant, camufladas por trás, vamos dizer, de um pensamento muito intrincado, de um vocabulário muito especializado, muito fino, que ele foi desenvolvendo para isso, e um vocabulário tanto mais fino, quanto mais absurdo o que ele quer dizer. Porque, em princípio, vamos dizer, toda e qualquer tese filosófica, por mais complicada que seja, ela tem que poder ser exemplificada com fatos concretos, perceptíveis ao ser humano. Se não há exemplos concretos, se a regra só pode ser compreendida na linguagem da própria regra, então ela não está dizendo nada. Se não há exemplificações, né? Então, é exatamente o contrário daquilo que, da perspectiva que a gente vê, por exemplo, em Platão ou no próprio Mário Ferreira dos Santos, onde dizer, os princípios mais gerais que são conhecidos imediatamente, quase que instintivamente pelo ser humano, como princípio de identidade, de antecedente e consequente, etc., etc., eles sendo universais, eles se manifestam tais e quais em qualquer série de fatos que você observe. Ele dá o exemplo, até tem uma gravação dele esplêndida no YouTube, onde ele explica, por exemplo, a relação de antecedente e consequente. Você entende, para usar a formulação dele, o antecedente só é antecedente do consequente formalmente, mas o consequente é consequente do antecedente formal e materialmente. Agora eu vou explicar o que isso quer dizer.
Você tem que pai e filho. O pai só passa a ser materialmente pai do filho quando o filho nasce. Antes ele só é formalmente. Mas o filho, a partir do momento que nasce, ele é filho formalmente e materialmente. Portanto, não tem como você nivelar antecedente e consequente. Existe uma relação hierárquica necessária. Tá certo? Onde a antecedência do antecedente só se materializa a partir da existência do consequente, e não antes. Né? Então, isso aqui é uma regra abstrata, mas isso se verifica em qualquer exemplo que você queira. Na geração dos seres humanos, como das tartarugas. Ou em qualquer processo temporal. Mais ainda, até na antecedência, que não é temporal, mas é meramente lógica. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.